Eu sou o Breno Bené e esse é o Papo da Rua. Fala galera, eu sou o Felipe Pinheiro e estamos começando mais um Papo da Rua. Hoje estamos aqui com o Breno, projeto Fruta do Pé. Fala, Felipe. Muito obrigado por receber a gente aqui, cara. Queria que você contasse pra gente como que começou essa tua trajetória de samba, como é que foi, que teve esse relacionamento. Então, cara, a história com o samba na minha vida e também aqui na nossa família, as pessoas que tocavam algum instrumento mais distante, né, tipo, mas que também faziam parte da família, sempre tocaram samba. Então, não tinha muito pra onde fugir. Eu não sei se eu tinha 8, 9 anos, mas era bem novo. Meu pai falou comigo que eu precisava aprender a tocar um instrumento. Falou que era bom eu aprender a tocar pra eu ficar mais tranquilo, ter uma outra atividade além da que eu fazia, porque eu jogava futebol, eu levava o futebol mais a sério, mas ele pensou numa outra atividade assim. Eu gostava de pintar, de desenhar, mas ele falou da música. Eu nem entendi porque que ele falou da música, porque não tem nada a ver com música. E antes eu sempre ficava com meu padrinho, vendo os DVDs de samba que ele tinha, de Fundo de Quintal, do Aragão e tal. E eu ficava tocando no cavaquinho que ele tinha, antigo, ficava até sem corda. Tinha uma bateria de brinquedo também, que eu ficava lá batendo. Aí eu falei, pô, mas vou comprar o quê? Ele também não sabia, porque não tocava nada. Falei, vou com meu padrinho na loja. Aí eu cheguei na loja lá em Campo Grande, eu vi uma tantã de marcação grandona, bonita. Eu falei, é essa aí. Porque eu via o Sereno no Fundo de Quintal tocando e era muito parecida com a tantã dele. Aí escolhi a tantã. Aí foram me ensinando, cada um foi ensinando um pouquinho. Meu padrinho passando umas coisas, meu tio Flávio passando outras coisas, meu primo Wallace, meu tio e as pessoas da minha família que tinham alguma noção assim, de samba, de instrumento. E fomos juntando outras pessoas da família e também outros amigos que eu fui conhecendo, que também as famílias tinham esse envolvimento com o samba, né? A gente foi crescendo junto, aí quando tinha uns 12 anos assim, veio o nosso primeiro grupo. Então, esse aí foi o início assim, do samba na minha vida. E ao mesmo tempo o futebol foi indo paralelo. Meu nome é Luciano Francisco, sou um dos produtores aqui do Fruta do Pé e sou pai do Breno também, idealizador do projeto. E a música e a arte sempre esteve presente, né, na nossa família, aqui em casa. E era interessante que eu sempre gostei de quando nós íamos para os jogos de futebol e acontecia um samba, né, roda de samba. Tinha sempre alguém com um pandeiro, com uma tantã. Eu acreditava que aquilo ali tinha uma energia legal. Mesmo quando era no momento de derrota ou vitória, eu sempre achei isso interessante. Eu sempre comentava com ele que ele desenhava e jogava futebol bem, um menino bem inteligente. Eu falava, pô, Breno, era interessante você ter um instrumento, aprender a tocar, ter uma relação com essa questão da música, que é uma coisa que se faz, se desenvolve, né? Uma questão que é importante pra gente. E aí ele começa a tocar, a construir, mas eu falava pra ele, meu filho, aí tem que falar com o padrinho, com seus tios, com o vovô, porque na música, no futebol, o papai conseguiu te ajudar nessa questão. Jamais da questão do instrumento você vai ter que buscar. E essa parada de futebol, eu lembro que eu troquei ideia contigo antes e você falou que uma das histórias que você tinha pra contar também foi o lance de futebol, né? Porque chegou aí pra fora, né? Isso. E aí como é que foi isso daí? Então, o meu pai foi jogador profissional e trabalha com futebol até hoje. Eu nunca, tipo assim, fui muito torcedor de nada, fui muito fanático com futebol, nada disso assim. Eu gostava, até porque eu acompanhava meu pai. E foi a primeira experiência que eu tive de esporte assim, de alto rendimento, foi o futebol, né? Que acabou acontecendo. Aí as coisas foram andando, né? Eu fui pro Flamengo, eu fui pro América, do América pro Boa Vista. E foi acontecendo. Tipo, falei, paralelamente o samba foi indo. E como eu não enxergava como eu poderia viver de música, igual eu vivo hoje, naquela época eu não entendia, eu optei pelo futebol. Porque eu não enxergava eu tendo outra profissão. Tipo, eu não enxergava
Eu, sendo professor de educação física, igual meu pai foi, eu não me enxergava. Eu pensei em fazer biologia, mas depois que eu descobri como é que era, que eu achei que ser biólogo era só estar no meio do mato. Não, mas não é assim que funciona. A maior parte não é assim. Aí eu fui descobrindo, fui vendo o que fazer. Eu falei, cara, não me enxergo seguindo uma carreira acadêmica e fazendo nada disso. Eu gosto de música, gosto de samba e gosto de futebol. Eu pensava assim, eu vou construir minha carreira com futebol. Quando eu parar de jogar futebol, tudo que tá acontecendo aqui hoje em dia, eu vou construir, sei lá, com 30 e poucos anos. Isso eu já enxergava, mas eu pensava que eu precisava do dinheiro do futebol para começar a construir. E eu fiquei uma temporada no Rio Grande do Sul, uma na Suécia, aí depois voltei para jogar outra temporada, mas aí eu já tava com outras ideias. Isso daí tu tinha quantos anos? Não lembro a idade ao certo, mas eu tinha, acho que 18 anos quando eu fui pro Rio Grande do Sul. Eu toquei justamente nesse assunto por conta do link mesmo da experiência cultural que você tem indo para outro país, indo para outra cidade, indo para outro estado, e como que isso agregou para você para poder passar essa função. Porque assim, aqui você tem as oficinas, você ajuda as crianças a ensinar, a tocar instrumentos, isso você está passando a cultura, é a cultura do samba. Isso. Mas de certa forma você também está passando toda aquela tua vivência que você teve em outros lugares, acaba que você vira uma referência para aquelas crianças, de tipo, pô, eu quero chegar naquele lugar ali. Então, essa é a pergunta, é saber como que você enxerga ter todas essas experiências e como isso influencia nas suas atividades hoje. Acho que a resposta é uma resposta que não é esperada. Porque eu tive contato a conhecer algumas personalidades do samba estudando, também muito novo nessa época. Aí eu conheci a história do Candeia. Por isso que eu te falei que eu tive essa ideia de viver de samba, mas construindo uma escola de samba, uma organização, para que eu pudesse viver daquilo e fazer as pessoas entenderem qual é a importância do samba para a cultura do povo preto aqui, né? Então, entender que o samba pode ser essa ligação entre a gente e nossa ancestralidade, a nossa história. E o samba, querendo ou não, pode vir e acontecer um monte de coisa, que é o movimento de cultura negra mais forte que tem no Brasil. E eu entendia também que isso eu aprendi muito com meu pai, também na questão de como o esporte poderia transformar. Então, quando eu fui para o Rio Grande do Sul primeiramente, e eu vim de férias para cá, eu via como era importante eu estar, sendo exemplo, né, para aquelas crianças ali e tal. Acho que o importante na minha época era isso, né? Porque, apesar de não querer, eu levava as duas coisas ao mesmo tempo. Porque assim que eu fui pro Rio Grande do Sul, eu tinha passado para rural educação física. É beleza, só que eu fui pro Rio Grande do Sul, fiquei traumatizado, mas não imaginava que eu ia me traumatizar mais. Aí foi que o que eu mais uso para construir hoje tem a ver com essa vivência de lá. Primeiro ponto é que eu enxergava assim, a cidade de colônia italiana. Então, a preocupação que o Candeia teve, por exemplo, sei lá, na década de 70, de construir a Grande Quilombo para defender o protagonismo negro dentro do samba, eu entendia aquilo e achava importante. Mas na maneira de você se afirmar para não se perder. Eu brigava mais com questão de levar o samba para um lado comercial do que nessa questão de defender o samba como preto. Por quê? Porque aqui não tinha branco. Tipo assim, pra mim isso não fazia diferença, até eu entrar na faculdade. Pô, quando eu entrei na faculdade, que eu vi um monte de gente branca se metendo num monte de coisa e tomando mesmo, eu falei, pô, deu ruim. Aí eu fui pro Rio Grande do Sul logo depois. Pô, vi a festa da uva, festa dos italianos. Rapaz, se a festa é pra descendente de italiano, quem ganha dinheiro com a festa é quem? O italiano. Quem dança, em maioria, é quem? E se fosse diferente, ia estar errado. Sim. Aí eu pensei assim, pô, por que nas nossas coisas, se eu falar que aquela manifestação que pertence ao povo preto, a maioria tem que ser preta, quem ganha dinheiro tem que ser preto, tá errado. Não tá errado, tá certo. A questão é que, por conta da nossa realidade no contexto mundial, por causa da escravidão, a gente não tem nem essa autonomia e esse respeito assim como qualquer outro povo no mundo tem. Aí minha cabeça já ficou embolada. Eu falei assim, pô, que isso, mano? Aí eu fui pra Suécia. E tipo assim, eu acho que eu era ingênuo, porque se o contexto racial no Sul já era ruim, imagina na Europa. E eu não pensei nisso. E além do racismo, vem a xenofobia, né? Pois é. Isso aí também foi um ponto que eu me liguei que, pelo menos as vivências que eu tive, porque o lugar que eu fiquei mesmo foi na Suécia. Mas eu passei em vários outros aeroportos. Tipo assim, não teve um aeroporto que eu passei que não deu merda. Aí tava eu, o empresário Júlio e mais 2 jogadores, Gabriel e Bruno. Tipo assim, e os dois derretidos, né? O Gabriel e o Bruno. Pô, tipo, a gente saía na rua, parecia que eram alienígenas, tipo, no norte, assim. Só que tinha uma diferença. O Júlio, por exemplo, era branco. A diferença do tratamento do Júlio era aí comigo já era pior. Agora, com o moleque, com o Gabriel e o Bruno, aí que acabou. Tipo assim, o Júlio era como se fosse uma pessoa inferior. Eu já era o cocô do cavalo do bandido. Porra, o moleque não era tipo assim, era tratado como se não fosse gente, que era pior. Porra, porque aí eu fui enxergando a realidade do negro no mundo
Então, pô, eu vi a diferença. Tipo assim, você tinha questão de xenofobia com o muçulmano e com o assírio, que é cristão, eles são cristãos ortodoxos. A questão racial supera a xenofobia em 600 milhões de vezes. Porque se o cara for branco, brasileiro, estiver lá, enquanto ele não abrir a boca, não acontece nada. Até porque, mano, tipo assim, o português, por exemplo, é diferente do branco sueco. E não tem uma diferença grotesca de tratamento. Nem o branco daqui, porque o branco daqui é de português, aí pode falar, mas o cara é miscigenado, não faz diferença. Porque depois o cara tira, igual um menino lá, tira a sua nacionalidade europeia, o cara é tratado normal. O negro não é tratado normal. Então, e lá eu fiquei bastante tempo ocioso, fazendo nada. Aí eu estudei bastante. Aí foi quando eu, tipo assim, estudei bastante coisa do Garvey, do Malcolm. Aí minha cabeça foi abrindo. E entendendo aquela realidade do negro em diferentes lugares. Eu acho que essa foi a maior bagagem que o futebol poderia ter me dado. Da forma mais dolorosa possível, porque foi muito ruim. E aí que tá, não foi pior do que coisas que aconteceram no Brasil. Mas em relação, tipo assim, a coisa humilhante era pior. Ter entrevista, a televisão, não adiantava nada. Aí, tipo assim, com os jogadores africanos, por exemplo, aí esquece. Pô, aí era muito pior. E aí quando você volta de lá, e aí já desistindo ou ainda insistiu no futebol então, aqui? Eu voltei de lá porque nesse meio do caminho eu enxerguei uma possibilidade de viver de música. Eu até tentar trocar de faculdade, fazer faculdade de música. Estava estudando para isso, eu viajei e deixei para lá. E falei assim, cara, não adianta, se eu tenho todos os artifícios para botar em prática tudo que eu estava aprendendo, que eu estava lendo, de realmente construir uma organização, pensar na nossa autonomia, na parte financeira, na parte política, na parte cultural, pensar nessa emancipação primeiro minha, para pensar na parte coletiva, tipo, falei, mano, eu tenho tudo na mão já. Tudo. Tipo assim, eu já tinha, o Fruta do Pé já tinha começado. Era esse mesmo grupo que eu tinha, o Samba Cara, depois eu procurei outras pessoas mais jovens, mas para fazer reuniões em locais abertos para cantar os sambas que falassem da realidade do negro, de falassem da história e tal, mas pensar nesse samba que defendesse isso, não num samba comercial. E a gente teve um projeto que foi bastante abraçado pelas pessoas, né? Tipo, até pelos músicos aqui da região, gente que eu já admirava muito. Aí eu voltei e resolvi fazer, como eu, tipo assim, eu literalmente peguei tudo que eu li e quis botar em prática. Tipo assim, falei, com certeza isso vai dar certo. Mas, tipo assim, os bagulhos foram acontecendo com o samba, né? Eu voltei a tocar direto na noite. Aí eu voltei a fazer faculdade de educação física, mais por pressão mesmo, porque eu não queria. Até porque, tipo assim, o que eu esperava viver e os conhecimentos que eu tinha, que eu aprendi, tanto com o mais velho do samba e tal, que eu já, antes de viajar, eu frequentei muita roda de samba, são coisas que não estão dentro da academia, entendeu? Sim. Então, como é que eu ia fazer? Até porque dependendo do curso, é até mais elitizado do que se imagina. Dependendo do curso, aí eu pegar aquele conhecimento ali e entregar para quem eu não deveria. Exato. Então eu pensei, cara, o que eu tô fazendo? Aí eu voltei a fazer o Fruta do Pé, mas pensando em toda uma estratégia de como seria. O samba em si começou na roda, né? Eu não podia já retornar, vou construir uma escola de samba, não existe. Até porque as escolas de samba não começaram assim. Então eu fui pelo mesmo trajeto. Comecei pela roda, aí tentei trazer algumas referências minhas do samba logo nas primeiras rodas. Trouxe o Zé Luiz do Império, trouxe o Luiz Machado, trouxe o Marquinhos PQD logo no início. E já comecei a fazer o samba aqui no quintal. Não passava isso pela minha cabeça. Mas assim, conversando assim com minha avó, com a nossa família, a gente pensou em fazer isso e eu resolvi fazer na data do meu aniversário. E foi até engraçado, porque o primeiro samba eu ganhei dinheiro. Mas naquele primeiro ano, do meio do ano até o final, eu só perdi. No início é assim. Cara, eu conheci o Breno na universidade, no alojamento, através de um amigo em comum, né, o Igor. O Breno estava recém-vindo, né, da Europa, ele jogava bola na época, e eu sabia que ele era um cara que era envolvido com samba, né, e era um samba diferente. Na época eu tocava num grupo de pagode, formado na própria universidade, e era um samba mais voltado para resistência, mais praticado, né, no quintal, tinha a relação da família dele. Aquilo ali me chamou a atenção, e logo assim, quando teve aniversário dele, com a presença de amigos, né, de familiares, e eu percebi que o quintal emanava uma energia muito diferente, né? Diferente daquilo que eu estava acostumado até então no pagode, né, em outros lugares que eu frequentava. Eu lembro, a primeira roda de samba do Fruta do Pé aqui no quintal, eu vim com o meu grupo que estava fazendo uma apresentação por perto, e aqui, enfim, tive a oportunidade de cantar, me senti bem acolhido. E lembro até hoje que eu falei, depois que cantei, de que o projeto Fruta do Pé deveria ter uma vida longa, porque era como um posto de gasolina, era um lugar onde pessoas encontravam o samba e se abasteciam daquela energia que é sempre emanada, né, nas rodas dos eventos que acontecem aqui. Por exemplo, o Luiz Machado é o maior ganhador de estandarte de ouro no carnaval. Tava aqui. Mas as pessoas daqui
a gente tinha que fazer um trabalho para eles conhecerem quem eram essas pessoas. Então a gente trabalhava o mês inteiro falando sobre quem era o convidado. Aí vieram os outros estágios depois. E eu acho maneiro, assim, da proposta mesmo da roda, de você manter a identidade da negritude bem viva. Você evidencia, até na parte dos instrumentos, você vê que tem toda uma identidade que cria esse sentimento nas pessoas. Sim. Eu acho muito maneiro isso, porque assim, você está criando o aquilombamento mesmo do local, né? Então você está juntando as pessoas da mesma forma como você está trazendo essa ideia para cá, de trazer as pessoas para que se sintam pertencentes do local. E essa questão é muito também de como você evidencia as coisas. Eu sempre falo isso. A gente tem que contar a nossa história com a nossa própria ótica, né? Por exemplo, essa questão do cantar só compositores negros. Nem sempre a gente canta só compositores negros. Se o compositor da música for negro, evidencia. A maioria sempre é, né? Porque tá falando de samba. Mas, por exemplo, se quando o compositor não é negro, provavelmente o intérprete é. A gente sempre fala da questão de quem gravou aquela música e tal. Por exemplo, o PQD tem sambas gravados com um monte de gente. E, né, daqui também, né, da Zona Oeste. Eu sempre evidencio o samba do Marquinhos PQD. Desde que começou o Fruta do Pé, desde o início, antes, quando era na rua, antes da gente fazer pro quintal, antes de viajar, a gente tinha essa questão, né, de respeitar as tradições, de respeitar aquela dinâmica do samba. Tá vindo um clima aqui, pá, só partido, de um momento de diversar. Aí vem um bonito, corta, não existe. Tipo assim, não é qualquer pessoa que vai meter a mão no instrumento. São coisas que eu fui aprendendo com as pessoas mais velhas e a gente foi passando. E não é assim só no samba, né? Não, qualquer outra manifestação cultural do nosso povo funciona assim. A capoeira é assim, né? Capoeira, então, nem se fala, né? Qualquer um que vai entrar na roda de capoeira. Vai tomar na perna, da vertente de capoeira, tu não pode usar a camisa nem pra fora. Então, tipo, o samba perdeu um pouco disso, porque saiu muito da nossa mão e ela, quando teve essa questão que o Candeia lutou contra, né? Do embranquecimento das escolas, da comercialização das escolas, mas é o que a gente tenta trazer, porque, por exemplo, o jongo também, tu não pode entrar nem sair sem saudar o tambor. O samba tinha que ter essa mesma tradição, como se fosse realmente um ritual, né? Essa coisa sagrada, que também é. Mas você não acha que foi se perdendo isso mais pelo lado comercial, cara? Conforme foi se comercializando mais o samba, ele expandiu. Sim. E a partir do momento que ele se expande, a galera que detém a grana começa a manufaturar a questão de quem tem o poder intelectual. Sim. Então, acho que isso também influenciou muito para se perder certas tradições. Com certeza. Então, você internacionaliza a marca, mas esquece um pouco algumas tradições. Porque aí tem, eu acho que é a parte que é mais profunda do que só o comercial, como eu falei. O comercial é um problema. Mas tem uma coisa por trás do comercial. Aí a gente vai pegar a história do próprio Brasil, né? E quais foram as estratégias que quem domina utilizou depois do pós-escravidão? Do apagamento, das leis de abrir a nação para imigrantes, para poder embranquecer e tal, para poder apagar qualquer vestígio do povo africano aqui no Brasil. Para uma favela é isso. Sim. De tudo que acontece. Eu falo, o apagamento não foi só cultural e histórico. O apagamento físico, abrir a nação para imigrantes. De várias formas. O apagamento físico, morte matada, morte morrida, de deixar a gente sem saneamento, sem saúde, sem nada. Cara, a gente fica pensando assim, mas existiu alguém tão inteligente por mal para fazer isso? Pô, existiu. Até porque se pegar as leis de imigração, tá escrito. Que justamente o que estava pensado era isso, né? Eu acho que é isso que acontece nessa questão da comercialização do samba. Porque você apagando tudo do samba, que eram ferramentas pra gente poder voltar a ter a nossa autonomia, né? Os caras ganham dinheiro e ainda destrói. E ainda faz você achar que aquilo não é mais teu. O bagulho é muito doido. É por isso da importância desses movimentos de contracultura, né? Sim. E é beleza, aqui tá instituído a questão do aquilombamento, e aí entra na questão que tu falou, né? Se torna uma parada meio que sagrada, né? Não se pode mudar. Eu dei um papo sobre esse, que nem toda tradição tinha que ser seguida. Assim, primeiro, para falar isso, você tem que estar falando com pessoas que entendam muito de qual tradição tem que ser seguida ou não. Sim. Porque, por exemplo, a gente não pode também querer ser louco e achar que o mesmo samba que o Pixinguinha fazia, eu vou fazer hoje em dia. As coisas mudam. A realidade do nosso povo também muda. Então a gente precisa se adaptar. Só que eu preciso saber o que o Pixinguinha fazia para eu saber que eu vou mudar dali. Se eu não souber o que ele fazia, como é que eu vou mudar? Antes de a gente prosseguir, você tem que saber como era. E a realidade do nosso povo, no geral, somente da juventude, é não saber como era. É não nem se reconhecer, nem entender como funciona. Tanto que a gente mudou o nome para Centro de Cultura Negra. Antes a ideia era ser escola de samba. Mas que as pessoas entendessem que a escola de samba era uma escola, né?
Isso, e o principal é o samba. Só que tem vários outros movimentos de cultura negra acontecendo aqui que são também derivados do mesmo lugar que o samba veio. Só que eu achei melhor colocar o nome do Centro de Cultura. Por quê? Para de cara as pessoas entenderem essa ideia, né? Eu tive a referência das escolas de samba como essas instituições que defendiam a cultura negra, e eu decidi fazer dessa forma, também pela mesma questão, só que a gente se expande para várias outras áreas, né? Tanto na parte educacional, não só na parte do lazer, na parte da cultura, nessa parte econômica. O Fruta do Pé hoje também, tipo, produz outros grupos. Então, tipo assim, já é uma empresa, já é uma coisa, sim, entendeu? Por isso que a ideia do Centro de Cultura também, pra galera entender de cara já no nome o que significa o espaço. E a partir do momento que a gente começa a botar a nossa escola de samba na rua, também ter o nome Escola de Samba, sabe? Então é tipo isso. Bom, maneiro. E hoje o Centro de Cultura, além da produção, o que vocês fazem hoje em dia? Tem as rodas de samba, tem as aulas de percussão, vai voltar a ter as aulas de samba no pé. Tem os eventos que a gente faz nas datas específicas, né? Tipo, às vezes para as crianças, vão todo mês agora. Tá tendo aula de capoeira. A gente vai voltar com o Raízes do Fruta, que é o nosso grupo de pesquisa. Para eu construir um caminho, preciso pensar no sistema de educação ou em instituições de educação para começar. E a gente começa da base. Então, tipo, o Raízes do Fruta é isso. A gente tem esse grupo de pesquisa para a gente começar a pensar nessa instituição, que provavelmente vai começar na educação infantil. Depois a gente pensando, e aí são outras estratégias até políticas que a gente não é o papo agora, porque a gente primeiro precisa começar na base, né? Sim. E a base é essa, os conhecimentos nossos estarem aqui. É, mano, e assim, o que eu acho maneiro disso, de todas essas ideias, a partir do momento que a gente conseguir criar, a gente começar a criar, na verdade conseguir a gente já tá conseguindo, mas começar a fortalecer esse sentimento de pertencimento na galera que tá ao nosso entorno, cara, acho que muda muito o cenário do bairro, da região, sim, de como a pessoa enxerga o próprio bairro através da cultura. Ela passa a gostar mais do bairro, ela passa sim, a conviver mais no bairro, ela passa a cuidar mais do bairro. Eu acho que é um impacto muito grande nessa movimentação mesmo que você tem feito com o Centro Cultural. Exemplo, se eu fizesse o que eu faço aqui em Madureira, era diferente. Padre Miguel também seria diferente. Também. Então, tipo assim, a gente já tem a questão de estar defendendo, levantando, estendendo a bandeira, que a maioria, até entre nós mesmo, até de quem é negro, às vezes não concorda com essa ideia, dessa vertente da gente pensar autonomia, pensar em emancipação, falar de nacionalismo, falar de Guy, falar de Malcolm, já é difícil. Agora, você falar disso aqui na região onde a gente mora, aí é mais difícil ainda. Por exemplo, o pessoal fala Campo Grande. Não, gente, não tá em Campo Grande, a gente tá em Uaíba. Sim. E exaltar também a história aqui do bairro. Tanto que tem uma foto ali do tio Quincas, quando chega o dia do Preto Velho, sempre faz um evento em homenagem a ele, que foi uma grande referência aqui do bairro, tem relação com a minha família também, né? Então é importante a gente sempre lembrar essa questão do lugar onde a gente está, o que é difícil, e até porque aqui é uma região que foi ocupada depois. Então, né, por exemplo, aqui tem a Unido de Cosmos, que é muito antigo, tem a Santa Cruz, tem as outras escolas de Campo Grande, são antigas, Lírio e tal, Sereno. Mas não é a mesma coisa do que eu falo, por exemplo, do Império Serrano para a comunidade da Serrinha. É diferente. Não, total. Até porque ela vive uma ocupação que aquilo ali é um refúgio da cultura há muito tempo. Na mesma época que estava sendo fundado o Império, em 47, que deixou de ser o planeta da Serrinha para virar um Império, aqui em 47 só tinha fazenda. Sim. E as pessoas que trabalhavam na fazenda ou trabalhavam com os fazendeiros, igual minha família. Então, tipo assim, é outra questão. Aqui começou a ser ocupada há 30 anos, assim, mais. Na verdade, eu acho que a grande maioria das famílias pretas aqui da região se assemelha à história. A minha bisavó também morou aqui desde que era tudo mato também. E assim, você vê que, pô, hoje ela tem 105 anos, mas muitas das coisas que aconteciam no mundo, ela não tem nem noção. Sim. Porque ela estava trabalhando na lavoura, essas paradas. Então, ela passou a ter uma consciência do que acontecia, sei lá, dos anos 60 pra cá. E não tinha também, né? E aí vem aquela parada, porque, por exemplo, pô, ela tem um lugar onde a cultura dela tá ssendo preservada. E a história dela também. A história dela. Agora aqui. Quem tava aqui não tinha. Cara, você deu o exemplo do coroa da estátua aqui, da Dinho Aíba. Muita gente não sabe a história dele, não sabe o porquê ter acabado com a festa ali. Também. Não sabe que é a Praça do Preto Velho, mas não sabe a história de quem era e o quanto ele foi importante. Exato. A família dele veio, mora aqui, a grande parte ainda, né? Os filhos do evento aqui vieram todos. Isso tem muito a ver também com o que eu falo, que aconteceu aqui nas questões da região, tudo. Então, era a maior festa de religião de matriz africana que teve no Brasil, era aqui, né? Sério? Sim. Eu cheguei a pegar, tipo assim, um finalzinho muito pequeno. Eu peguei um boom, assim, né, grande. É por isso que a gente sempre falou, todas as imagens que estão aqui, quando as nossas referências são importantes, tanto referências regionais como referências do que a gente constrói.
Assim como tá a foto do Candeia, como tá do Garvey, como tá do Aniceto, do Zumbi, Clementina, Ivone, das pessoas que passaram por aqui também, enfim. Então é importante a gente estar sempre lembrando essa memória, né? Lembrando quem está assistindo a gente para seguir os Filhos da Rua, seguir o Fruta do Pé. Isso é importante pra caramba para que esse tipo de trabalho seja mantido. Cara, vamos para a parte final? Eu lembrei que eu tenho que falar uma coisa. Então fala. A gente tem o Semente do Fruto, que são o grupo que nossos alunos têm, que abrem nossos sambas. São os alunos que já são músicos, ou que se formaram músicos aqui, estão tocando. Aí o Fruta do Pé produz. Sim. Então eu tenho esse outro trabalho, assim, porque eu vivo de música até, vivo de samba, que é o Colete Curto. É um grupo de samba também, mas que a gente roda mais por aí, tá em outros lugares também. Que é isso, é a gente falando da nossa realidade através do samba, cantando também as nossas coisas, gravando nossas músicas, que eu também eu escrevo, e tendo esse trabalho aí mais comercial. Aí a gente aqui do Fruta produziu tudo. Produz tanto da parte artística, tanto da produção fonográfica, tanto os eventos, tudo, tipo assim. Maneiro porque assim, você... Totalmente autônomo. Exatamente. Além de ser autônomo, você cria uma identidade, né? Você não precisa depender de outros para poder fazer do jeito que você quer. E a gente consegue seguir no caminho sem desvirtuar, assim, né? Exato. E a roda, cara? Qual é as datas que acontecem? Como é que funciona pra galera que tá assistindo? Então, roda de samba do Fruta do Pé. Roda de samba tradicional que já tem 6 anos. Não, 6 anos eu falo, é porque as pessoas gostam de um marco, né? Porque eu já tinha ideia do nome do Fruta do Pé na cabeça, tava tudo isso. Quis passar daqui a 100 anos. Do nome. E foi por causa da música Oitava Cor, do Oscar da Vila, que faz várias metáforas e fala que o amor dele para a pessoa é ter na mão, Fruta do Pé, no fundo do quintal, Oitava Cor do arco-íris. Aí eu tava catando essa com meu irmão, tava tocando essa música, a gente não sabia qual nome ia botar no trabalho que a gente já fazia, que já tinha um samba aqui direto, já tinha os meninos que aprendiam a tocar com a gente, que a gente trazia pra perto, aí falou, tem que botar um nome pra criar a página. É por isso que o marco foi há 6 anos atrás. Aí a gente botou o nome de Fruta do Pé. Maneiro. Dessa metáfora do quintal e tal, da gente ser os frutos dessa árvore. É a roda de samba que o Fruta do Pé faz no 3º sábado, que é desde o início, com artistas aqui da região de lugares diferentes. Primeiro final de semana, às vezes cai no domingo, às vezes no sábado, a gente sempre bota na página. Aí é a roda de samba do Colete Curto, que aí é esse grupo que a gente tem, que acontece aqui. Sim. E na última sexta do mês, aí tem um Encontro de Gerações, que é um projeto que eu criei, que eu peguei, tipo assim, os caras que me influenciaram, botei eles pra tocar e peguei meus alunos e, tipo, tá eu, a geração mais nova que eu ensinei e os mais velhos que eu aprendi no mesmo lugar. Aí tem esse projeto aí na última sexta do mês. Samba também é muito bom. E a galera das oficinas, quem quiser participar, como é que é? Sim, é só entrar em contato com a gente na página, tá? CN Fruta do Pé. Centro de Cultura Negra Fruta do Pé. Porque o nome antes era Projeto Fruta do Pé. Só que projeto é quando era um projeto, não é mais um projeto, já é um acontecimento, já é um centro de cultura. Já é realidade. Então mudou, CN Fruta do Pé. Entra lá, só fala com a gente que a gente passa certinho como funciona, para se inscrever, tudo direitinho. Então agora, vamos pra parte final? Bora. Depois vamos pro samba. É isso. Aqui vamos. Cara, bem tranquilo. Vou falar uma palavra, você me responde o que vem na tua cabeça. Beleza? Beleza. Então vambora. Samba. Samba. Porra, minha vida. Zona Oeste. Zona Oeste. Vou responder só com 2 palavras, minha casa. Como esperança. A esperança, que a nossa realidade como povo assim, né, mude, a gente consiga realmente ir tirando esse caminho aí dessa emancipação. Fruta do Pé. Fruta do Pé, cara, aí é muita coisa. É realmente tudo aquilo que eu acredito, né, que eu aprendi, que eu acredito, que eu coloco em prática. E agora, o que o Breno de hoje fala pro Breno de amanhã? O que eu falaria pro Breno de amanhã? É isso, para eu manter na mesma direção, focado nos mesmos objetivos. Todas as evidências que esse caminho é o caminho melhor, né, para nossa realidade coletiva, estão sempre chegando pra gente o tempo todo. É isso, mano. Agora, antes de terminar, queria agradecer ao nosso patrocinador, a Cervejaria Ground e a Hamburgueria Rústicos, porque assim, a gente nunca caminha sozinho, né? Então a gente precisa de parceiros para poder fazer acontecer todo esse trampo que gera custo e para a gente poder melhorar sempre na estrutura. Isso. Então, para você que está assistindo, dê o like nessa conversa, que é importante pra caramba para chegar ao alcance. Sigam as nossas redes sociais no Seja FDR. Para finalizar também, irmão, a gente queria te presentear
Boa sorte. Uma lembrança proporcionada pelos nossos parceiros, junto com a gente, dos Filhos da Rua. Espero que você goste. A nossa mais nova camisa é a camisa de Teresa de Benguela. Eu acho que vai conversar muito com o que o Centro Cultural tem a propor, porque essa é a nossa ideia, de trazer o sentimento de pertencimento da galera preta, que eles entendam a história e tudo aquilo que está acontecendo com eles. Deixa eu pegar para você. Aí. E tem um boné do nosso patrocinador. Agora eu tô careca, agora eu... Só o boné, né? Junto do boné tem um voucher de R$50 na hamburgueria dele. Já vou até pedir hoje. É isso. E tem um livro de um outro amigo nosso, Léo Lopes. É um projeto de fotografia de pontos de Campo Grande, daqui da Zona Oeste, e divulga pra galera. Show de bola. Então é isso, mano. Espero que você tenha gostado do papo. Show de bola. É isso, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Oi? Ah, garrafinha underground aqui, pra você degustar. Tamo junto. É isso, galera. Então ficamos por aqui. Até o próximo Papo da Rua. Calma, filho, calma. Você é muito nervoso no dedo. Deixa eu falar, corta. Valeu, corta.